Olá, no Século News edição especial de hoje, vamos mostrar como uma carta pode levar esperança e momentos de alegria a pessoas sentenciadas à morte. Tem o trabalho de acolhimento da comunidade Papa João XXIII às vítimas de tráfico de pessoas. E a bonita história do pai que levou o filho com deficiência para fazerem juntos o caminho de Santiago de Compostela. No Ângelus de domingo, o Papa Francisco refletiu sobre o senso de responsabilidade cristã, especialmente em situações como a pandemia e a depredação de símbolos da fé. Durante este tempo de pandemia, a oração do Ângelus é um dos poucos momentos que Papa Francisco pode passar em contato direto e pessoal com os fiéis, mesmo que diretamente da janela de seu escritório no Palácio Apostólico. Em suas palavras, antes da oração mariana, ele explicou o significado mais profundo do milagre da multiplicação dos peixes. Ele disse que este é um gesto que reflete o quanto Deus se importa com suas criaturas. Explicou que esta é a lógica que deve separar os cristãos. A lógica de ser responsável pelos outros. A lógica de não lavar as mãos. A lógica de não olhar para o outro lado. A lógica de ser responsável pelos outros. A frase, deixa que eles mesmos se alimentam, não deve fazer parte do vocabulário cristão. Depois do Ângelus, Papa Francisco demonstrou exatamente isso, que os cristãos não devem ser indiferentes em relação àquilo que acontece com o próximo. Mostrou isso ao destacar duas situações. Na primeira, ele lamentou a destruição da Catedral de Manágua, em Nicarágua, vítima de vandalismo. Os países da América Central têm sido imersos em uma crise social muito séria por mais de 2 anos. Cari fratelli e sorelle, Caros irmãos e irmãs, eu penso na população de Nicarágua que está sofrendo com os ataques na Catedral de Manágua, onde a imagem cristã foi seriamente degradada, quase destruída. Essa imagem é altamente venerada e acompanhou e sustentou a vida de fé de pessoas por séculos. Caros irmãos de Nicarágua, eu estou próximos a vocês. Eu estou orando por vocês. Papa Francisco também ficou atento ao desenvolvimento da pandemia e focou novamente nas consequências econômicas da situação, especialmente para as famílias. Eu espero que, com a convergência do comprometimento de todos os líderes políticos e econômicos, o trabalho possa voltar. As famílias e sociedades não podem continuar sem trabalho. Vamos rezar por esta causa. Isso é e será um problema na pós-pandemia: pobreza e falta de trabalho. Muito da solidariedade e criatividade será necessária para resolver este problema. Apesar do calor intenso em Roma e das medidas de segurança à saúde, centenas de pessoas acompanharam o Papa na Praça de São Pedro neste domingo. O Santo Padre escolheu um novo secretário pessoal. Segundo o porta-voz do Vaticano, o pontífice considera que a função de secretário deve ser temporária. O Papa Francisco escolheu um novo secretário pessoal, Padre Fábio Salerno, que trabalha na seção de Relações com os Estados da Secretaria de Estado do Vaticano. Nascido em Catanzaro, Itália, em abril de 1979 e ordenado ao sacerdócio em 2011, Padre Fábio Salerno atuou como secretário da Nunciatura Apostólica na Indonésia e na missão permanente da Santa Sé no Conselho da Europa em Estrasburgo. Padre Fábio Salerno substitui Monsenhor Ioannis Lazi Gaide, que é um dos secretários pessoais do Papa desde abril de 2014, e continuará seu trabalho como membro do Comitê Superior da Fraternidade Humana. Padre Salerno vai trabalhar com o padre uruguaio González Aemílios, a quem o Papa nomeou como secretário pessoal em janeiro de 2020. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, explicou que essa última nomeação é uma rotatividade normal de papéis, de acordo com a visão do Papa de que a função de secretário deve ser temporária. O jornal New York Times divulgou informações sobre um possível ataque cibernético contra o Vaticano. A ação seria de hackers chineses. O
New York Times revelou informações sobre um ataque cibernético contra o Vaticano realizado pela China desde maio do ano passado. O Vaticano e a Diocese de Hong Kong foram invadidos por agentes patrocinados pelo Estado no meio das negociações entre Pequim e a Santa Sé. A fonte de notícias afirma que a operação foi liderada pela Red Delta, um grupo patrocinado pelo Estado da China. Os ataques continuaram até pelo menos 21 de julho. A princípio, a informação foi confirmada pela Recorded Future, uma empresa dos Estados Unidos que monitora ataques cibernéticos liderados por estados. A infiltração teria sido uma tentativa de reunir informações relacionadas às negociações sobre a extensão do acordo do Vaticano com a China, bem como sobre entidades católicas em Hong Kong. Em 2018, a Santa Sé e a China chegaram a um acordo sobre a nomeação de bispos. Os 12 milhões de católicos chineses hoje são, na prática, divididos em dois grupos: os leais à Associação Patriótica Católica Chinesa e os que enfrentam perseguição e precisam professar a fé em segredo. Um padre da Congregação para a Doutrina da Fé disse que o documento Vade-Mecum sobre abuso sexual na igreja precisa de melhorias. No Vade-Mecum sobre casos de abuso sexual, ainda há melhorias a serem feitas. Isso é de acordo com o padre Jorge Bertomeu, da Congregação para a Doutrina da Fé, que em 2018 foi enviado ao Chile ao lado do monsenhor Charles Cicluna para investigar o escândalo de abusos sexuais da igreja. O trabalho deles levou o Papa a mudar a abordagem da igreja para lidar com esse desafio. Em uma conferência virtual organizada pelo Centro de Proteção de Menores do México, ele disse que o documento ainda contém algumas lacunas. Por exemplo, não diz que as vítimas devem ser notificadas de quaisquer medidas de segurança tomadas contra um padre acusado, uma realidade angustiante para as vítimas. Ele também diz que algumas das afirmações do documento são muito genéricas, citando o exemplo de que um bispo deve denunciar um padre às autoridades se isso for considerado necessário. Bertomeu também enfatizou a necessidade urgente de mais especialistas em direito penal e canônico. Representantes de todas as dioceses latino-americanas participaram do webinar. Entre os oradores estavam Monsenhor Charles Cicluna, secretário adjunto da Congregação para a Doutrina da Fé, e Hans Zollner, presidente do Centro de Proteção à Criança da Pontifícia Universidade Gregoriana. O Vade-Mecum foi publicado em 16 de julho. É uma ferramenta para ajudar os bispos a agir de acordo com as novas leis da Igreja contra o abuso sexual e servir à justiça em suas dioceses. Essas leis foram o resultado da Cúpula Global sobre a Proteção de Menores em fevereiro de 2019. No próximo bloco, vamos mostrar o trabalho de acolhimento da comunidade Papa João XXIII às vítimas de tráfico de pessoas.